pela rica oportunidade de estar mais uma vez aqui com os irmãos, para juntos nós adorarmos ao nome do Senhor. Eu digo com toda a propriedade que eu já percebi, senti a presença de Jesus aqui no nosso meio. Está muito gostoso aqui esse ambiente. O Espírito de Deus está com liberdade aqui. Percebe-se que todos vieram com um propósito, o propósito de adorar o nome do nosso Deus. Pastor Clodoaldo, meu amigo, meu companheiro, sou muito grato a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Eu e a Regina, a gente está muito feliz de estar aqui, juntamente com vocês, para adorar o Senhor. Depois de 11 anos, nós retornamos a esta casa. É uma casa que a gente aprendeu a amar, esta igreja. É uma igreja que a gente tem uma admiração muito grande, fazem parte da nossa história. E uma parte muito agradável da nossa história. Por isso nós nos sentimos honrados e muito felizes de estar aqui novamente. Louvo a Deus pela sua vida, pela vida da irmã Celeste, e abraço aqui todos os nossos irmãos e amigos, os companheiros aqui de ministério que trabalharam ladeados conosco. Abra sua Bíblia, por favor. Hoje eu vou falar um pouco mais lento. Livro do profeta Neemias. Livro de Neemias, capítulo de número 2, o versículo de número 20. Vou usar esse texto, esse versículo, para falar de algo que Deus tem colocado no meu coração nestes últimos dias. Diz assim a palavra de Deus, os que encontraram digam amém. Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Repita após mim: o Deus do céu é que nos fará prosperar. Quantos creem nesta verdade, digam amém. Sente-se, por favor, adorando a Deus. Eu acho tão boa esta expressão, porque é uma expressão inclusiva. Neemias poderia, como projeto, sonho, agora era seu, era algo que Deus estava colocando no seu coração. Ele poderia, o Deus do céu, me fará prosperar. E não pecaria por isso. Mas ele não estava sonhando apenas um sonho seu. Ele estava sonhando o sonho de uma comunidade, o sonho de uma nação. Por isso ele usa a expressão: o Deus do céu nos fará prosperar. É o Deus que me prospera, é o Deus que te prospera, é o Deus que prospera aqueles que estão na minha retaguarda, é o Deus que nos prospera como família, é o Deus que nos prospera como comunidade, é o Deus desta igreja que honra a fé dos irmãos e vai nos fazer prosperar. Olhe para quem está do teu lado e diga assim: a tua prosperidade é a minha alegria, é a minha esperança, é o meu alento. Quantos podem glorificar o Senhor por isto? Não pode haver alegria na vergonha do outro. Não pode haver alegria no opróbrio, não. Nós temos que nos alegrar debaixo da graça, debaixo da bênção do nosso Deus. É o desejo do Senhor, a bênção contínua sobre a vida de cada um dos irmãos. Eu sei que uma das áreas
quando se fala de prosperidade, uma das áreas que a pessoa mais pensa é a área financeira. A área financeira parece que é um termômetro da nossa prosperidade. Parece que quando a gente está alegre, parece que a gente está prosperando mais. Mas outras áreas da nossa vida também entram nesse contexto de prosperidade. Porque quando nós estamos ligados em Deus, ligados no propósito de Deus, quando nós nos dedicamos ao propósito do Senhor, então a nossa alma se alegra. E quando a nossa alma se alegra, nós começamos a desempenhar e desenvolver o projeto, o plano de Deus. Quando nós sentimos a tristeza pelas coisas que não estão indo bem, mas nós não usamos essa tristeza para reclamar, porque reclamar, irmão, não resolve. A pessoa pode gritar, espernear, mas as coisas vão continuar do mesmo jeito. Mas quando nós assumimos uma postura diante de Deus, de mudança, aí sim Deus começa a trabalhar no propósito dele no nosso coração. E não de acordo com as nossas vontades apenas. Ah, pastor, não posso ter vontades, sonhos pessoais. Você não só pode como deve, mas você não pode se esquecer da coletividade, principalmente do corpo de Cristo, principalmente da igreja do Senhor. Jesus em Mateus, no capítulo 6, no Sermão do Monte, no capítulo 6, e o verso 33, Jesus diz: buscai primeiro o reino, e as demais coisas serão. Está vendo que as coisas têm que ficar em segundo plano? Ame a Deus, primeiro mandamento de Deus, ame a Deus sobre todas as coisas, tem que ficar em segundo plano. Quando nós deixamos as coisas em segundo plano, nós começamos a ver as prioridades, que a causa de Deus tem que estar em primeiro lugar, que as pessoas são mais importantes do que as coisas, que o propósito de Deus é mais excelente do que o nosso, que os pensamentos do Senhor são mais elevados do que os nossos. E quando nós depositamos a nossa fé nisso, recebemos a informação do Senhor do caminho que nós devemos seguir. A história que envolve o versículo que nós lemos é a história da reconstrução dos muros e da cidade de Judá, da terra, da cidade de Jerusalém. A gente percebe aqui que aquele povo que foi levado cativo, porque Deus assim também havia falado, por causa deles transgredirem a ordem do Senhor, foram levados cativos. Mas um dia, parece que todo mundo já tinha se estabelecido ali, naquele lugar. Ninguém já não estava mais sentindo falta de Judá. Ah, tá bom assim, deixa assim. Porque tem gente que se acomoda fácil com as coisas fora do lugar. Tem gente que vê as coisas, estão quebrando, estão caindo, está virando sucata, e ele permanece na mesma inércia. Ah, está tudo bom, deixa rolar, deixa acontecer. Mas tem gente que recebe a informação e ele já sente a dor, a tristeza e a vergonha. Por quê? Porque aquele povo antes estava vivendo debaixo da graça, da glória e da proteção de Deus. Agora estão numa terra estranha. E vai chegando ali um moço chamado Anani. Versículo 2 diz que Anani veio, um de seus irmãos e alguns de Judá. Então, Neemias perguntou para ele: como é que está a casa do Senhor? Como é que está os muros? Como é que está as coisas lá? E eles dão o depoimento de como estava. E ele então, a Bíblia diz que ele reagiu. Como é que a gente reage às informações que nós recebemos? Como que nós reagimos? Quando nós olhamos a palavra de Deus no livro dos Gálatas, no capítulo 5, o apóstolo Paulo fala
ele faz um paralelo entre as obras da carne e as obras e o fruto do Espírito. Sim ou não? Capítulo 5. E ele dá uma lista de pecados relacionados ao desejo carnal. E ele diz, e outras coisas semelhantes a esta. A lista é extensa, não vou ler, mas ele fala em coisas semelhantes a esta. E muita gente já estava acomodado. Mas ele fala que o fruto do Espírito, que é produzido pelo crente, lavado, remido pelo sangue de Jesus, que está debaixo da graça, que está vivendo na unção, que está vivendo de acordo com a direção do Espírito Santo, o fruto do Espírito, ele fala, é amor, é bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. E ele vai falando uma lista também, de pelo menos 9. E ele fala, e contra estas coisas não há lei. Não há nada contrário a estas coisas. Mas o que é que ele deixa claro? Que o fruto do Espírito não é uma ação. O fruto do Espírito é uma reação. É como nós reagimos àquilo que nos afronta. Você não sai de casa dizendo, hoje eu vou amar aquela pessoa. Porque amar, eu repito aqui mais uma vez, amar não é um sentimento. Ensinaram para nós, quando éramos crianças, que é um sentimento profundo amar. Amar nunca foi sentimento. Amar é uma escolha. Você escolhe amar. Por isso que Jesus disse, vocês terão que fazer escolhas difíceis. Vocês vão ter que amar o teu próximo. Opa, amar o próximo não é tão difícil. Você vai ter que amar os seus amigos, seus irmãos. Opa, não é tão difícil. Mas daqui a pouco ele fala, você vai ter que amar aqueles que te odeiam. Vai ter que amar os teus inimigos. Aí você percebe que não é um sentimento. Porque como é que você consegue amar o seu inimigo? É uma escolha. Mas você ama, não é no amor carnal. Você ama, não é no amor fraternal. Você ama no amor ágape. É no amor de Deus. Quando o Espírito Santo derrama do seu amor sobre o seu coração e você ama. Qual é o amor que você está ali? Apesar desta pessoa estar totalmente contrária a você, aos seus valores, à sua fé, te perseguindo, tentando até te matar, mas você o ama dizendo, Jesus o ama e o amor de Cristo está derramado no meu coração. Então eu oro e desejo que esta pessoa tenha um encontro com Jesus para poder alcançar a salvação. Quando Neemias ouve a situação que está, os muros, a casa, ele tem uma reação. Não é só ele que recebeu a notícia. Todo mundo ali sabia do que estava acontecendo, mas ele teve uma reação. Falou, eu não posso deixar desse jeito. E ele então decidiu, desde aquele momento, orar, jejuar e buscar o Senhor. E ele ora a Deus. Fala para Deus, Deus me dá um plano. Me dá uma estratégia, me dá coragem, que eu tenha forças para conduzir o projeto que o Senhor está colocando no meu coração. É difícil, não vai ser fácil, mas eu sei que a boa mão do Senhor vai estar comigo, vai estar conosco, e o Senhor nos fará prosperar. A obra de Deus, a obra de uma comunidade, o projeto de Deus para mim, para você, para o lugar onde nós estamos plantados, é que cada um de nós reaja em favor do reino de Deus e da obra de Deus. Nós não podemos esperar que venha outro. Nós temos que assumir a responsabilidade e pensar o que eu vou fazer. A primeira coisa que ele faz é orar, buscar o Senhor. Aí Deus dá a direção para ele. Sabe qual é a primeira direção que Deus dá para ele? Cala a boca. Não fala nada para ninguém. Não conta os teus planos. Não conta os teus projetos. Fica quietinho aí. Que Deus vai estar desenvolvendo esse plano, esse projeto dentro de você. Mas tem a hora de falar. Daí a pouco ele reúne algumas pessoas e fala, Deus está colocando um plano no meu coração. É ousado. É difícil. Eu vou correr risco de vida, vocês também vão correr, mas nós não vamos fugir, não. Nós vamos aceitar o desafio que Deus está colocando no nosso coração. Quando ele revela o plano, irmão, aparece o que sempre aparece. Os filhos de Satanás. Os inimigos se levantam na hora. Tobias e Sambalate já dá o alerta. Aí sabe o que Deus fala com... Qual foi a resposta
de Neemias para eles? Olha o verso que nós lemos. Então lhes respondi: o Deus dos céus é que nos fará prosperar. Nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Neemias estava tão certo de que o projeto que Deus estava colocando no seu coração iria contagiar os nobres, iria contagiar os irmãos daquela comunidade, que ele assume a responsabilidade de dizer por todos. Deus falou para mim, mas eu já revelei para vocês, e agora a responsabilidade é nossa. Nós nos levantaremos e nós edificaremos. Quantos concordam com esta palavra? Se eu falasse aqui apenas, o Deus do céu é que nos fará prosperar, poderia ser uma palavra aleatória, mas não. Ela está intrinsecamente ligada a um projeto, a um plano, a um propósito de Deus. Irmão, não precisa pensar que Deus perdeu o controle em algum momento. Deus nunca perde o controle. Tudo o que acontece é da permissão de Deus. E tudo o que acontece é para que o nome dele seja glorificado. E quando o nome dele é glorificado, com alegria no coração, com tristeza na alma, por causa das misérias, das vergonhas, então Jesus manifesta a sua glória e o nome dele é exaltado. Tem muita gente que ainda vai aprender, tem outros que já aprenderam. O que Jesus disse, que dar é melhor do que receber. Tem muita gente que já aprendeu isso. Que semear no reino de Deus é investir num projeto de antes da fundação do mundo. Não é um projeto eleitoreiro. Não é um projeto passageiro. É um projeto que Deus diz assim: eu escolhi vocês para esse projeto. Antes da fundação do mundo. Você não está sentado nesse banco aí por acaso. Você foi escolhido por Deus. Você foi chamado por Deus para um propósito. Eu penso que quando Esther está diante de Mardoqueu, os seus irmãos já estavam com sentença de morte. Mas ela podia arriscar a vida, entrar diante do rei, interceder pelos seus irmãos. Mas ela está com medo. Era óbvio, era claro. Quem não teria medo? Ela conhecia o seu rei. Mas Mardoqueu disse para ela assim: quem sabe, não foi para isso que Deus te colocou aqui no palácio. Para esse momento, este é o seu momento, esta é a tua hora, você está dentro do propósito de Deus, Deus tem um plano com você, para este momento Deus te levantou, para que através das suas ações, o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado. Então Neemias, ele vai cumprindo o propósito de Deus, diante de ameaças, diante de desafios, mas ele não desiste, porque ele sabe que o propósito de Deus é maior do que o seu, que o plano de Deus é perfeito. Aqueles irmãos que estavam ali acomodados, agora sentiram a mesma coisa que Neemias sentiu. Falou: nós vamos entrar junto. Nós vamos parar de preocupar só com a nossa casa, só com as nossas coisas. Vamos preocupar com as coisas de Deus. Vamos resolver isso. E eles aceitaram, porque Neemias arriscou a sua vida. Teve que entrar diante do rei. Pedir carta para atravessar os lugares perigosos. Pedir cartas para poder conseguir material. E ele saiu pedindo: me dá carta aí para os levitas. Para eles dar material para a gente construir, para consertar os muros, para consertar tudo. E Deus foi abençoando, foi abençoando, foi abençoando. Eles chegam na cidade de Judá e já começam a consertar as portas que estavam todas quebradas, todas foram queimadas. Estava tudo destruído, o muro todo acabado, o
povo envergonha, é opróbrio. E aí Deus começa a trabalhar, começa a agir. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, irmão. Quando você se levanta para aceitar o desafio do projeto de Deus, Deus começa a abrir a janela do céu sobre a tua casa. Deus abre as janelas do céu sobre a sua casa. Levanta a tua mão direita aqui. Se prepare para o extraordinário de Deus na tua vida. Se prepare, Deus vai surpreender você. Olha, eu estou te falando no campo financeiro agora. Deus vai surpreender você. Você vai chegar nas tuas mãos dinheiro, recursos que você pensava não chegaria, não sabe de onde está chegando, como que aconteceu. Só se prepare, porque Deus vai surpreender você de maneira extraordinária. Xarabaia cantoremahas. Siga o propósito do Senhor, porque é o Deus do céu que nos fará prosperar. Tem umas coisas que acontecem. Eu tenho um amigo, em particular, eu e a Regina, nós conhecemos eles trabalharam conosco um pouco, lá no Goiás, atendendo a gente em algumas agendas. É um menino novo, pastor novo, mas muito dedicado na obra do Senhor. E nós aprendemos várias coisas, principalmente relacionadas à área financeira. Coisas que a gente vai acostumando e parece que a gente não liga. E uma das áreas mais importantes da nossa vida financeira, que às vezes a gente pensa, eu tenho que trabalhar e ganhar, eu tenho que trabalhar e ganhar, trabalhar e ganhar, é semear. É o contrário. Quanto mais a gente aprende a semear, Deus traz para nós, aumenta a sementeira. E eu comecei a observar a vida de pessoas que são semeadores. E eu falo, gente, parece que a sementeira dessa pessoa não diminui. Quanto mais ele dá, parece que mais chega. Quanto mais ele consegue abrir a mão para abraçar mais pessoas, mais Deus confia nele sementes para ele semear na vida das pessoas e na obra de Deus. E aí, eu falei, ele desafiou numa certa ocasião lá, a gente fazer alguns testes, alguns desafios. Eu falei, vou fazer um teste para ver. Mas eu sei que Deus é fiel. É ou não é? Deus é fiel. Eu fui comprar uma ferramenta usada, lá em Uberlândia. Pastor Eurípides, a gente tem uma amizade, tem um carinho muito grande por nós. Chamei ele e falei, pastor, vai comigo lá. Era longe, lá no, quase chegando lá no bairro Canaã, longe. E eu fui lá para ver essa ferramenta. Aí eu cheguei lá, vi a ferramenta, dei uma olhada. O moço, percebi que ele estava com o braço enfaixado, o rapaz. Eu disse para ele assim, por que você está vendendo essa ferramenta? Um lugar assim, bem ruimzinho mesmo. Ele falou, eu estava fazendo uns artesanatos aí, mas eu acabei caindo de moto, e era o meu sustento, e aí eu estou agora afastado, e não sei, eu estou precisando de dinheiro, precisando de recursos, e não tem, e eu preciso vender essa ferramenta. Só que eu não gostei da ferramenta. Eu falei, agora eu vou comprar a ferramenta só porque ele está precisando, vai dar certo. Aí eu disse para ele assim, rapaz, eu não vou comprar sua ferramenta, você não fica triste comigo. Mas me dá o seu Pix, que no caminho Deus vai colocar um propósito no meu coração. Eu vou fazer uma oferta para você, para te ajudar a comprar alguma coisinha para os seus filhos. E você continua com a sua ferramenta. Daqui uns dias você está bem, vai ganhar o dinheirinho para sustentar a sua casa. Isso aí, irmão. Eu estava numa pitimba danada naqueles dias. Finalzinho do mês. Falei assim, meu Deus do céu, se pudesse passar o cartão era bom, mas não tinha jeito. Aí, Deus colocou uma oferta no meu coração, R$100, irmão. E eu pensei, Jesus é muito pouco. Mas eu fiz o Pix para ele. Nem sei mais onde mora, não sabia de mais nada. Fiz aquele Pix. Amém, glória a Deus. E Deus tinha falado comigo o que eu disse para você aqui. Eu vou surpreender você. Passou uns dias, um rapaz ligou para nós, um amigo ligou para nós, falou assim, eu estava aqui pensando em vocês. Passa sua chave aí que eu vou mandar uma ofertinha para você, para a sua esposa. Era no final de ano, né? Falou, leva a sua esposa para jantar
num restaurante legal. Eu falei, maravilha, é tudo que eu queria. Aí passei a chave para ele, porque eu não rejeito bênção não, irmão. Tem falsa humildade comigo, não. Pediu a chave, eu mando na hora. Hã? É mesmo, a Regina lembrou. Eu enchei de cheque especial para dar R$100 para ele. Mas eu tinha um dinheiro para pegar e dava certo. Aí quando caiu o Pix lá, eu tirei assim, olhei para a Regina e falei assim, Regina, você está podendo, hein? Você vai comer num lugar bom demais, R$1.000, irmão. Ele mandou uma oferta para mim de R$1.000. Eu senti naquela hora até constrangido. Eu falei, meu irmão, você mandou errado esse Pix? Não. Não, pastor, é isso aí mesmo. Falei, glória a Deus. Eu estava vivendo uma experiência que eu estava pregando para os outros, mas não tinha vivido ainda. Falei, estou vivendo uma experiência aqui que Deus está fazendo algo extraordinário na minha vida, me surpreendendo. E eu tenho falado isso, pregado isso e profetizado isso, sabe por quê? Porque eu creio e Deus faz na minha vida. E o meu Deus é o mesmo que te fará prosperar, que vai surpreender você com bênçãos extraordinárias. Neemias não recuou, não parou, avançou. Os inimigos pensaram, nós vamos ter que ter um jeito de parar ele. Não vamos deixar ele avançar, porque sempre se levanta, irmão. Sempre se levanta. Aí eles maquinaram, falaram, vamos infiltrar no meio deles, quando eles vêem, nós desbaratamos eles. Aí Deus revelou o projeto, deu tudo errado. Aí eles falaram, vamos chamar eles para cá, que a gente, chegando aqui, nós matamos eles, acaba com a vida deles, cerca eles aqui. Toda notícia que chegava, eles mandavam a resposta de volta. Nós estamos ocupados numa grande obra. A obra não pode parar. Não arredaram o pé, continuaram. E os inimigos pensando, eles não vão conseguir. Tem gente que olha para a gente e pensa, não vai conseguir, não vai dar em nada, não vai crescer, não vai prosperar. Mas quando ele vê, já aconteceu, porque a glória de Deus é maior. É o Deus do céu que nos fará prosperar. Quando eu saí da minha cidade, Regina sabe, eu saí da minha cidade, eu era diácono na nossa igreja. Eu era fui co-pastor na nossa congregação. Um dia lá, Deus estava dando graça para a gente na obra de Deus. O chamado de Deus estava na nossa vida. Não era pelo que a gente fazia, é porque Deus estava chamando mesmo, e a gente tinha muita responsabilidade na obra do Senhor. Aí um obreiro da nossa igreja disse para o pastor assim, vamos consagrar ele a presbítero, está na hora, vamos consagrar ele. Ele disse não, porque senão ele passa na nossa frente. Vamos segurar ele, mexe com ele não. Aí eu estou dirigindo um culto, que eu era líder do departamento de missão, chamei um irmão para pregar, um amigo meu. E ele foi lá pregar, não estava sabendo de nada. Eu estava sentado no meio dos dois, assim, e o moço pregando, ele virou para trás e falou assim, olha, um dia, olha Deus falando comigo, eu vou te colocar diante de um homem que vai reconhecer o seu trabalho, porque a obra que eu tenho na tua vida não para aqui, é muito maior do que eles podem imaginar. E o homem estava do meu lado, eu nem sabia, o homem que estava barrando tudo. Só, irmão, que o projeto de Deus não pode ser impedido. O plano de Deus não pode ser impedido, o plano de Deus não pode ser frustrado. Ninguém pode parar o agir de Deus. Tem gente que fica falando, o homem parou, o diabo está... Não, irmão, a sua vida está na mão de Deus. O que acontece na tua vida é Deus. Passaram-se alguns anos, eu vim para Betim, Deus foi me mandando, fui para Betim, em Contagem, aí eu estava já em Araxá. Levei 5 obreiros para Araxá, para a convenção, para ser consagrado evangelista. Eu já era evangelista nessa época. E eu levei eles para ser consagrado evangelista lá. E eu estava pastoreando a cidade de Araxá. Em determinado momento lá, alguém mandou me chamar na secretaria. Falou assim, o pastor mandou te chamar aqui, porque ele vai te consagrar hoje, vai te separar para o ministério da palavra. Você vai ser pastor a partir de hoje. Eu falei, amém. Sentei mesmo a Regina lá. Aí essa pessoa, esse dito cujo, sentou do meu lado lá embaixo. Presbítero. E eu já era evangelista. Quando chamou o meu nome para o pastor, ele olhou assim e falou assim,
Uai, que as coisas acontecem rápido, hein? Eu falei, porque o controle não está na sua mão. Eu falei, não, irmão, estou brincando. O controle está na mão de Deus, eu só pensei. A nossa vida está nas mãos de Deus. As circunstâncias podem ser as mais desfavoráveis. Não perca a tua fé. As coisas podem parecer tudo o contrário. Não perca a tua fé. Permaneça firme. Ah, pastor, mas a gente vai ter que... Pensa aquele povo pensando naquele dia. Nós já fizemos esses muros, vamos ter que fazer de novo. Nós vamos ter que... Fizemos essas casas, a casa do Senhor vai ter que fazer de novo. Abraça a causa, irmão. Se levanta e edifica, porque a obra não é tua, a obra não é minha, a obra é nossa, a obra é do Senhor, e é o Deus do céu que nos fará prosperar. E eu profetizo em nome de Jesus, que a glória desta segunda casa será maior que a primeira. Quantos creem nisso? Coloca de pé no nome de Jesus. Eu quero orar por vidas aqui esta noite. Eu não sei qual hora da tua vida está parada, irmão. Está como aqueles muros te causando vergonha. Se é a tua vida financeira, se é a tua vida amorosa, se é a tua vida espiritual. Eu não sei qual área da sua vida você precisa de um milagre, de uma prosperidade. Você precisa que a sua vida avance. Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Dá um passo de fé. Regina, vem cá para você cantar. Eu não sei o que ele viu em mim. Eu não sei, mas eu quero adorar aqui nesta noite.